Olá pessoal, hoje iremos apresentar nosso projeto de modelagem e simulação do mundo físico, que consiste na criação de um modelo termodinâmico para o cozimento de uma batata. Dentro dessa apresentação, responderemos algumas perguntas pensadas pelo grupo durante a criação do projeto, como por exemplo, a influência da temperatura inicial da água no tempo de fervimento da batata e como a potência do fogão muda o tempo em que a batata é cozida. Nossa primeira iteração do projeto foi a construção de um rascunho que demonstra o modelo, o qual vocês podem observar na parte esquerda do slide. Após isso, escrevemos as equações físicas que representam os fluxos de calor correspondentes à imagem. Além disso, foram feitas algumas considerações para o modelo, a fim de torná-lo viável para a simulação. Essas considerações são as seguintes. A panela é considerada um cilindro circular reto. A água preenche todo o volume da panela. A temperatura ambiente é constante e de 25 graus Celsius. A capacidade térmica da panela é desprezível e o calor dissipado pelo fogão é constante. A partir do rascunho, fizemos o diagrama de estoques e fluxos do modelo e as equações diferenciais que o representam. Seguindo o que foi exposto na aula, primeiro criamos estoques relacionados à energia interna e depois manipulamos algebricamente as equações para que o estoque fosse a temperatura. Para a validação do nosso modelo, resolvemos realizar um experimento em condições semelhantes. As considerações foram as seguintes: uma panela de alumínio, um termômetro a laser, 1 litro de água, a potência do fogão no nível médio e uma batata. Além disso, tivemos como parâmetro de comparação a medida até os 100 graus Celsius, já que após esse valor ocorre a ebulição da água, e o nosso modelo não prevê isso. Os resultados obtidos para o experimento foram esses: duas curvas que representam as temperaturas ao longo do tempo, medidas em um intervalo de 30 segundos cada. A partir da solução numérica das equações diferenciais, feitas através da função odint no Python, conseguimos compará-la ao experimento feito. Depois de alguns ajustes nos parâmetros, chegamos nestes gráficos que validam a construção do nosso modelo. Com base no modelo criado, começamos o processo de resolução das perguntas feitas no início do projeto. Relembrando, a primeira delas era: como a temperatura inicial da água afeta o tempo de cozimento de uma batata? Para respondê-la, primeiramente, criamos uma curva da temperatura da batata ao longo do tempo para cada temperatura inicial da água, e depois plotamos todas no gráfico à esquerda. Após isso, pegamos os valores de tempo em que cada curva chegava aos 100 graus, que foi considerada a temperatura de cozimento da batata, a qual pode ser observada pela essa linha preta no gráfico à esquerda, e construímos o gráfico conclusivo da direita. Com base nele, podemos ver que o tempo de cozimento da batata diminui ao aumentarmos a temperatura inicial da água, assim como esperado. A segunda pergunta era a seguinte: como a potência do fogão afeta o tempo de cozimento da batata? Assim como na resposta anterior, primeiramente fizemos a curva da temperatura da batata para cada potência entre 500 e 1000 watts e construímos o gráfico da esquerda. A linha azul mais abaixo representa os 500 watts e a linha azul mais acima representa os 1000 watts. Logo após, pegamos os valores de tempo em que cada curva chega aos 100 graus e fizemos o gráfico conclusivo. A partir dele, pode-se observar que o tempo de cozimento da batata diminui de maneira aparentemente exponencial à medida que aumentamos a potência em que o fogão dissipa o calor. Concluindo, podemos dizer que o nosso modelo se comportou de maneira muito semelhante ao que esperávamos. No entanto, para a criação de um modelo que correspondesse ainda mais fielmente à realidade, poderíamos adicionar mais interações, como, por exemplo, o volume real da panela ou uma emissão de calor não constante do fogão. Obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia.